Tá fechado o teu som, Orlando. Boa noite a todos, Borges, obrigado. Todo mundo ouvindo bem, pessoal? Obviamente que não dá para cumprimentar todos por nome, né? Temos aqui várias pessoas, mas o meu boa noite especial a você que está como convidado para essa apresentação, né? Alguns de vocês estão pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. Esperamos que você tire pleno proveito de tudo que vai ser apresentado. Hoje, infelizmente, o Dr. Kleuber não vai poder estar presente. Deixa eu explicar para vocês e vocês vão entender. Ele sofreu um acidente, mas está se recuperando bem. Então, o assunto da próstata vai ficar para semanas à frente, tá? Então, foi um imprevisto, o Dr. Kleuber não pôde estar presente, mas aí nós vamos falar hoje sobre o coração, sobre o coração. Vamos trazer algumas novidades, alguns estudos científicos recentes que mostram que o coração tem neurônios. Vamos mostrar isso aqui. Vamos trazer o coração em 3D e várias pessoas que foram beneficiadas com o uso da água tratada magneticamente em vários aspectos de saúde, logicamente, que protegendo o bom funcionamento do coração. Então, dá tempo de você enviar o convite, né, para as pessoas que você contactou, relembrá-las. E esse vai ser o tema que nós vamos abordar. Tá? Esse vai ser o tema: coração. Como manter esse órgão saudável? Ok, pessoal? Então, assim, estou explicando desde o início que o nosso ilustre Dr. Kleuber, infelizmente, teve um acidente. Fiquem tranquilos, ele passa bem e, infelizmente, não pôde estar presente. Foi motivo realmente de força maior, né? Estou fazendo questão de explicar para que vocês possam realmente entender. Mas, enfim, vamos começar a falar aqui sobre o coração, né? Nós vamos conhecer um pouco desse órgão, um órgão vital, né? Órgão da vida, tem uma relação íntima do coração com o cérebro. Nós vamos ver como que as pessoas que tiveram COVID podem carregar sequelas permanentemente no coração, tá? É um estudo recente que mostra que as pessoas que tiveram COVID podem carregar permanentemente sequelas no seu coração. Então, as informações são muito importantes. Então, tempo de reenviar o convite, convidar as pessoas que talvez você não conseguir contactar durante o dia, relembrar, né? O que nós sempre frisamos aqui nessa parte introdutória. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a falar sobre o coração, o órgão vital, né? Vamos conhecer um pouquinho da anatomia do coração, conhecer um pouco da anatomia dele, né? É um órgão muscular, oco, que representa a parte central do sistema circulatório. É o centro da circulação. Ele mede cerca de 12 centímetros de comprimento, 9 de largura, e tem mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Mais ou menos o tamanho de um punho fechado. E o coração pesa entre 250 e 300 gramas em um adulto, né? Para que possamos conhecer um pouco da anatomia dele. Agora, olha o funcionamento do coração. O coração funciona ao ritmo médio de 72 batidas por minuto, 104 mil por dia, 38 milhões por ano e algo em torno de 2 bilhões e meio de pulsações ao longo da vida. Então, ao longo de uma vida, na estimativa mediana de vida, 2 bilhões e meio de pulsações do coração. Ele bombeia 85 gramas de sangue a cada batida. Então, a cada batida, o equivalente a 85 gramas de sangue. Isso equivale a mais ou menos, cerca de 9 mil litros por dia. Então, aproximadamente, cerca de 9 mil litros de sangue o coração ele bombeia diariamente. Então, é um órgão extraordinário, você não concorda? Pequeno, do tamanho de um punho, com mais de 72 batidas por minuto, mas olha a quantidade de sangue que ele bombeia, né, pelas veias e artérias. Mais de 9 mil litros por dia.
Agora, esse ato de bombear o sangue, 9.000 litros por dia, ele equivale, olha que impressionante, mais ou menos a erguer um peso de 1 tonelada a cerca de 10 metros de altura a cada 24 horas. Olha a força que esse órgão emite, que ele faz, né? É o equivalente a erguer 1.000 quilos a 10 metros de altura a cada 24 horas. Olha a força desse órgão, né? Então, sem dúvida alguma, é um órgão que precisa de muita atenção, né? O coração, ele já começa a bater na 4ª semana de gestação, quando ele ainda, né, é um pequeno grupo de células, mas já começa a bater. Agora, o coração, ele é dividido em 4 partes. São 2 átrios e 2 ventrículos, né? Os átrios recebem o sangue das veias e os ventrículos, eles impulsionam o sangue nas artérias. Então, o sangue que vem é das veias e o que sai das artérias. Os átrios recebem e os ventrículos, eles impulsionam o sangue nas artérias, tá? Bom, a parede cardíaca do coração é formada por 3 túnicas: pericárdio, endocárdio e miocárdio. Pericárdio, endocárdio e miocárdio. O pericárdio é a membrana serosa que envolve o coração, como você está vendo aqui, né? O pericárdio tem o parietal, que é a camada externa, e o visceral, que é a camada interna, que é uma membrana serosa, né? E ele tem a função protetora e auxilia o coração a manter-se na posição correta. Incrível essa anatomia do coração, né? Então, aí o pericárdio, que é dividido no parietal e no visceral ou seroso, né? Bom, e o endocárdio? É a membrana fina, lisa, que reveste internamente as cavidades do coração. Esse é o endocárdio, né? Ela é uma membrana fina, mais interna. Agora, o miocárdio é a camada média. Essa aqui que você enxerga aqui à direita, tá vendo? Essa parte maior. É a camada espessa do coração. É um tecido muscular estriado. E ele é responsável pelas contrações do coração. E essa condição permite que o coração possa realizar a sua função propulsora do sangue. Fantástico, né? Então, o coração é realmente incrível na sua anatomia, né? Então, você já viu que ele se divide em 4 partes, né? Átrios e ventrículos. Vamos ver isso aqui numa animação para que você enxergue de perto o coração e você possa enxergar os átrios e os ventrículos. Observe nesse vídeo. Fantástico, né, pessoal? Simplesmente fantástico esse órgão extraordinário que é o coração. Tá? A função primordial, principal do coração é bombear o sangue para todo o corpo e quase todas as células, né? E isso é impressionante, visto que existem aproximadamente 75 trilhões delas no corpo humano. E o coração, ele bombeia sangue para todas as células do seu organismo. Apenas as córneas não recebem suprimento de sangue. Sabiam disso? Apenas as córneas não recebem o suprimento sanguíneo. Para isso, o coração funciona como uma bomba dupla.
O seu lado esquerdo bombeia o sangue oxigenado, arterial, para diversas partes do corpo. Enquanto isso, o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões, tá? Então, o sangue das artérias com oxigênio para as partes do corpo, e do lado direito bombeia o sangue pelas veias para os pulmões. O órgão bombeia o sangue para o corpo todo em menos de 1 minuto. Também impressionante, né? Em menos de 1 minuto. De todos os nossos músculos, o coração é o que faz o maior trabalho físico. Durante o período de uma vida normal, o coração bombeará cerca de 1,5 milhões de barris de sangue, o suficiente para encher quase 200 vagões tanques em um trem. Incrível, né? Ele é resiliente e desde que tem oxigênio, ele pode continuar a bater mesmo depois de separado do corpo. E é por isso que é possível o transplante. Então, por que é possível o transplante de um coração, por exemplo? Se ele tiver oxigênio. Olha a importância, né, do oxigênio. Ele gera o seu próprio impulso elétrico, sem depender, inclusive, do cérebro. E o maior coração do planeta, ele pertence à baleia azul e pesa 680 quilos. Os cientistas mapearam um cérebro encontrado no coração. Isso aqui é muito interessante. Cientistas mapearam os neurônios presentes no coração. O nosso corpo todo tem neurônios, como os neurônios motores, mas esses neurônios do coração são diferentes e, segundo os cientistas, é como se eles pensassem. Por isso, os cientistas chamaram a descoberta de mini-cérebro. É como se o coração fosse um mini-cérebro. Okay? O nome técnico é Sistema Nervoso Intrínseco Cardíaco. O coautor do mapeamento, Hayanikat, disse: agora que temos um mapa abrangente do coração, a maneira como seguimos a medicina bioeletrônica mudará significativamente. Para que servem esses neurônios do coração? Acreditam-se que o papel dessa rede regular é regular alguns parâmetros, como o ritmo cardíaco, estão associados à saúde cardíaca, e para fazer esse mapeamento digital, os pesquisadores utilizaram ratos. Obviamente que o organismo dos ratos são utilizados em experimentos porque são muito parecidos com os humanos em diversos pontos. Neles, foi feito um tipo de microscopia de varredura, o que gerou um modelo 3D digital da anatomia do coração. Depois, com os neurônios individuais, eles puderam analisar a atividade gênica dentro deles e conseguiu classificar os grupos de neurônios no coração. Para você, isso é uma novidade? Você sabia que o seu coração possui grupo de neurônios? Se observou a maior concentração no topo do coração, mas também se encontrou esses neurônios nas costas, do lado esquerdo. O modelo pode ser visto aqui nesta imagem que eu vou te mostrar aqui agora. Então, aqui no alto, você vê a concentração de neurônios em um coração. Mas ele pode ser visto em várias partes, né? Nessa imagem aqui mais concentrada, você enxerga, né, no topo, né, uma concentração maior desses neurônios no coração. Vamos ver um vídeo? O vídeo em 3D que mostra os neurônios do coração? Observe. Dá para você enxergar no alto, não é, pessoal? Nessa parte amarela, a maior concentração dos neurônios. Eles ficam no topo mesmo do coração. Mas conforme vimos, né, eles também foram encontrados em várias partes do coração. Incrível, né? E estão associados à prevenção de doenças cardíacas, né? Isso é objeto de estudo que ainda vai perdurar. Mas é uma grande novidade, né? Saber que o coração possui o seu grupo próprio de neurônios, como você enxerga aqui. Simplesmente extraordinário, né?
Um órgão extraordinário com tantas funções. Bom, um dos autores do trabalho, Jack Chang, disse: com o mapeamento especial da expressão do gene, podemos começar a discutir os papéis precisos que esses neurônios desempenham. Então, ainda vai se entender, né? O que esses neurônios realmente fazem, quais são as suas funções. Como dissemos, é uma descoberta e muito ainda se saberá. Os cientistas até destacaram no artigo que o trabalho já trouxe resultados que pode ajudar em 2 projetos que têm como intuito desenvolver técnicas e métodos de diferentes tipos de estimulação elétrica para melhorar atividades cardíacas de pessoas com doenças no coração. Então, já traz aí um benefício para pessoas com esses problemas. Fantástico, né? Então, vimos um pouquinho da anatomia do coração, vimos um pouco sobre as descobertas mais recentes referente ao mesmo, mas o fato é que muitas pessoas têm problemas do coração. Quais são alguns desses problemas? Muitas pessoas têm alterações nos batimentos cardíacos, né? As chamadas arritmias, e talvez essa seja uma das mais comuns. Aí você tem as cardiomiopatias, doença arterial coronariana, que inclui o infarto, né? Doenças das válvulas cardíacas, doenças cardíacas congênitas, a pessoa já nasce com uma deficiência, com uma artéria ocluída, com uma dificuldade de passagem do sangue, né? Tem também a síndrome de Marfan, que é uma disfunção da principal artéria, a aorta, várias doenças vasculares, a parada cardíaca, né? E periacardite, que é um inchaço ou uma irritação no pericárdio. São muitas as doenças que as pessoas são acometidas nesse órgão tão importante. Mas você não concorda que, em vista de tudo que nós vimos, da função desse órgão, por onde a vida passa, ele é responsável por bombear o sangue, ele precisa de atenção para se manter saudável? Bom, são muitas as doenças, além dessas que nós falamos. Mas, para piorar o cenário, nós vivemos desde 2020 a pandemia Covid. E olha que em agosto de 2020 foi feito um estudo, e esse estudo apontou que o coronavírus ele poderia danificar, pode realmente danificar, as células do coração permanentemente. Um fator mais agravante ainda, não concorda? Visto que tantas pessoas tiveram a Covid, o coronavírus ele pode cortar as fibras do músculo cardíaco em fragmentos pequenos e de tamanhos precisos, como você vê aqui na imagem. Então, você vê a fibra do músculo do coração e as pessoas pós-Covid, ele corta. Né? O estudo foi feito comprovando que ele realmente corta em pequenos fragmentos e precisos tamanhos, né, do músculo cardíaco. Esse corte de fibras musculares pode danificar permanentemente as células do coração e foi visto em células cardíacas em placas de laboratório. Então, pode danificar permanentemente o coração. Então, além das doenças comuns, que nós já falamos, né? Ainda veio o coronavírus com essa outra má notícia de fragmentar os tecidos do coração. Então, se tornou ainda mais urgente cuidar bem do coração, não concorda? Mas não é só de má notícia que o coração vive. Em meio a tudo isso, e mesmo pós uma pandemia, não é bem pós, né? Nós não saímos completamente, mas vem uma boa notícia. E é essa notícia que nós vamos compartilhar, principalmente com você que está como convidado. E é um estudo científico que aponta vários benefícios para o coração. Então, se o seu coração, esse órgão tão vital, ele vai ser beneficiado, você concorda que essa informação é do seu interesse? É do interesse da sua família? Nós vimos a gama de doenças que é acometida ao coração. Vimos também que o coronavírus traz efeitos subsequentes e permanentes, efeitos negativos. Mas, enfim, uma boa notícia. E dentro de um estudo científico. Primeiramente, eu vou te mostrar o estudo. Ele foi feito em 2 estágios, né?
No primeiro estágio, ele foi feito com o gado da raça Jersey, vacas da raça Jersey, né? Aqui você tem o nome dos pesquisadores, mas esse foi o primeiro estágio. No segundo momento, no segundo desdobramento, esse estudo foi feito com os ratos da raça Worcester. E aqui você pode enxergar que foi feito o controle total para se investigar o tratamento da água tratada magneticamente nesses animais. Foram 3 grupos de avaliação, né, com 15, 30 e 45 dias nesse período, né, 3 grupos dentro desse período, e eles foram mantidos em gaiola metabólica durante todo o experimento. Então, duas fases do estudo, né? A primeira fase envolvendo o gado da raça Jersey e na segunda fase os ratos Worcester, né? Nós até mostramos um estudo no início, né, sobre o coração e os neurônios dele, e o estudo também foi feito com ratos. E lá dizia, porque o organismo dos ratos são muito parecido com o dos humanos. Mas o que é que esse estudo trouxe de novidade, que é uma boa notícia para o seu coração, que é uma boa notícia para a sua saúde? Olha o que o estudo trouxe. Primeira coisa, aqui é a conclusão. O que nós vamos te mostrar aqui é a transcrição literal da conclusão dos pesquisadores. A primeira conclusão: o estudo apontou que a ingestão da água tratada magneticamente pelo xilocimol reduziu a viscosidade sanguínea e reduziu o colesterol. E os pesquisadores dizem, né, que as pesquisas indicam que alta viscosidade do sangue é um fator comum de vários problemas cardiovasculares. Mas o estudo apontou que a ingestão dessa água, tratada magneticamente pelo xilocimol, reduziu a viscosidade, uma menor pressão nas suas artérias. Isso facilita o trabalho do seu coração. Reduziu também o colesterol. Olha que maravilha, né? A viscosidade do sangue é um fator importante nas doenças cardíacas. Quando a viscosidade do sangue aumenta, ela danifica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de ataques cardíacos. Atualmente, para vocês terem uma ideia, o único método de tratamento é o uso de medicamentos como aspirina, que tem, no entanto, vários efeitos colaterais indesejados. Mas o uso da água tratada magneticamente reduziu a viscosidade sanguínea. Então, você previne vários problemas coronários e, ao mesmo tempo, facilita o trabalho do seu coração, facilita o bombeamento do sangue, não vai haver uma pressão extrema, porque o sangue não vai ser extremamente viscoso, né? E, logicamente, também reduziu o colesterol. Mas o estudo também apontou a redução do triglicérides e glicose. Nós sabemos, né, que o excesso de triglicérides pode ficar depositado nas paredes internas dos vasos sanguíneos e levar a vários tipos de doenças cardíacas. Mas o estudo apontou justamente a redução. Então, para uma boa saúde, é necessário que o triglicérides, né, se mantenha dentro dos limites saudáveis. O estudo também apontou redução da glicose. E é interessante que os pesquisadores dizem que há uma íntima relação, né, entre o triglicérides e a glicose, né? A redução do triglicérides pode ter ocorrido em função do menor teor de glicose, que poderá eventualmente beneficiar pacientes diabéticos. Ou seja, eles estão recomendando o uso da água tratada magneticamente para pessoas com diabetes. E se sabe que em diabéticos é maior, na maioria dos casos, o teor de triglicérides no seu organismo. E você reduziu triglicérides porque reduziu glicose. Isso está também no estudo. E essa, de fato, também é uma outra boa notícia para o nosso coração. Mas o estudo também apontou redução da gordura subcutânea. E nós sabemos, por exemplo, que a obesidade é um fator complicador para a saúde do corpo e o bom funcionamento do coração. E é interessante que foi feita a análise, né, no período de lactação das vacas.
Então, você tem aqui com 150, 160 dias, 220 e 330. 330 dias, né, após o parto, é um período de engorda. E olha que interessante. Aqui, as vacas que não ingeriram da água tratada magneticamente, elas tiveram 3,3, dá para você enxergar aqui, né? 3,3 milímetros de espessura de gordura subcutânea. As que não tomaram da água magnetizada. Já o grupo das vacas que ingeriram água tratada magneticamente dentro do estudo, no mesmo período, deu 0,7 milímetros de gordura subcutânea. A diferença é gigantesca, né? Então, também, a redução da gordura subcutânea, que novamente é uma boa notícia para o nosso coração. E aí, dentro dessa conclusão, o estudo foi além. Ele apontou o aumento do oxigênio dissolvido na água. Eu quero chamar sua atenção, né? Nós vimos no início. Por que é possível haver transplantes? Se o coração tiver oxigênio. Sem oxigênio, não é possível o transplante, ele não continua exercendo a sua função. Então, o coração que bombeia o sangue, ele distribui o oxigênio por todo o organismo, por todas as células do corpo. Aí você tem mais energia, mais disposição, você reduz a hipóxia, que é a baixa oxigenação, né? E, logicamente, que todas as células do corpo vão ser beneficiadas. Inclusive, o seu coração, né? Você vê outros benefícios como depressão, síndrome do pânico, porque você atua nas células do cérebro, aumenta a imunidade. Então, são vários benefícios decorrentes do aumento da oxigenação. Mas o que é interessante é que o estudo apontou o aumento na ordem de 10%. E esse é um aumento extremamente significativo. Durante o auge da pandemia, nós vimos que muitas pessoas vieram a óbito justamente pela baixa saturação de oxigênio. Você concorda que 10% para muitas pessoas seria determinante entre vida e a morte? 10% poderia ser um fator determinante entre a vida e a morte? Mas o estudo apontou justamente isso, né? O aumento de 10% do oxigênio. Além disso, né? O estudo apontou a prevenção do câncer, né? Porque aumenta o oxigênio e deixa o sangue mais alcalino, sangue que o coração vai bombear, reduz os radicais livres e, logicamente, previne o envelhecimento precoce. Prevenção da osteoporose, porque aumentou a densidade, o conteúdo e a resistência mineral óssea. Então, os benefícios são incríveis, né? E aqui você tem a conclusão do estudo, em 5 itens que eu vou ler para você, né? A redução de sódio, diz os pesquisadores, pode amenizar o problema de retenção de líquidos e reduzir a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. Você concorda que a sua pressão estando estável, dentro dos limites normais, isso também beneficia o seu coração? Não vai se exercer uma pressão sobre as artérias, pela qual o coração tem que bombear o sangue. Segundo, a redução de triglicérides, de novo, né? Beneficiando a saúde e o coração, pois níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas. Terceiro, melhoria da circulação sanguínea. E isso é extremamente desejável, porque reduz as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Um AVC, um infarto. Quantas pessoas você conhece que já tiveram aneurisma, AVC, infarto, e que vieram a óbito? Ou ficaram com sequelas permanentes, talvez sem os movimentos, mas melhorou a circulação sanguínea, uma vez que reduziu a viscosidade do sangue. E aí diz, olha, a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células. O coração tem a função de bombear o sangue a todas as células do corpo, né? E aí é necessário que o sangue ele tenha oxigênio. Houve o aumento
Então, melhorou a circulação e melhorou o aporte de oxigênio às células do corpo. E quinto, para produzir urina, os rins retiram a água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. De novo, pressão dos vasos sanguíneos, mais benefício para o seu coração. O fato é que esse estudo aponta que a água tratada magneticamente pelo xilocimol, ela é indispensável para qualquer ser vivo. Mas você percebeu como que esse estudo, ele tem íntima ligação com o coração? Beneficia em muito esse órgão vital, responsável por bombear o sangue, né? Que é o líquido da vida. Você melhora a circulação, você aumenta o oxigênio, reduz glicose, triglicérides. Dessa forma, você consegue prevenir diversas enfermidades e até tratar muitas outras ou reduzir as mesmas, né? E aqui está, né? Aqui está essa tecnologia que foi objeto desse estudo. E vocês viram as duas etapas, né? A primeira fase com as vacas da raça Jersey e no segundo desdobramento com os ratos da raça Wista. Mas o que eu quero destacar é que esse estudo ele teve aceitação internacional. Isso é muito importante, né? Porque um estudo ele pode ser realizado, mas ele não ser aceito. Ele não só foi aceito, como foi apresentado nas melhores bases internacionais. Ele foi apresentado em 2014, 2017, 2018. Em 2017, por exemplo, esse estudo ele foi apresentado num periódico da densitometria óssea, que é o Journal of Clinical Densitometry. Para você ter uma ideia, aproximadamente 17 milhões de médicos e cientistas no mundo têm acesso a esse periódico científico. E esse periódico recomendou essa tecnologia como prevenção à osteoporose. Mas como vimos, o estudo foi muito mais abrangente. São vários fatores de enfermidades que ele pode reduzir, né? E, consequentemente, também prevenir. Então, tem um fator da redução da doença e da prevenção. No caso do coração, quantas doenças podem ser prevenidas? Vocês viram aqui que órgão maravilhoso, fantástico, né? Viram que o coração tem neurônios. Isso ainda está sendo objeto de estudo. O quanto de sangue que ele bombeia. Mas esse órgão precisa ser cuidado. E nós temos a tecnologia que facilita o bom funcionamento desse órgão tão vital que é o coração. Agora, vocês já viram aqui a tecnologia. Naturalmente, muitos de vocês têm dúvidas, perguntas, e aí você vai conversar com quem te fez o convite. Ela está apta, né, a fazer um acompanhamento e tirar as dúvidas. Mas agora, nós vamos conversar com pessoas que utilizam essa tecnologia. E elas vão nos contar os resultados que elas têm ao utilizar em si próprio e nas suas famílias. Então, gostaria que alguém levantasse a mão, né, que utiliza esse projeto. Nós queremos ouvir aqui vários relatos, né, de várias enfermidades, de várias situações. Vamos começar aqui com o Roberto. Deixa eu colocar aqui você, Roberto, só um minutinho. Pronto, Roberto, pode ligar seu áudio. Boa noite. Eu sou o Roberto. Acompanhei com vocês aí, né, essa maravilhosa apresentação. E no meu caso, já tem mais de 10 anos que eu sempre vou aferir a pressão. Ela sempre dá 14, 15, 14, 15. Eu olhei, né? Sou novo, isso aí é balela, né? Vamos seguir para frente. Até o ponto de chegar um dia com uma dor de cabeça, quando fui para o hospital, 18 chegou a minha pressão. E aí foi quando eu tive que tomar remédios, né? Eu fui considerado hipertenso oficialmente. E quando conheci o projeto, comecei a tomar dessa água ao me apresentarem, né? Como estão vendo hoje, o benefício, né? De baixar a pressão. E comecei a tomar junto com o remédio e
Prestando atenção, aferindo a pressão. Chegou a 10 por 7. Rapaz, 10 por 7. Pronto, foi quando eu deixei de tomar a medicação e fiquei por 2 meses testando, continuando a aferir e sempre dando 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Eu falei, será que foi a água? Não é possível. Parei de tomar água da forma correta. Aí fui aferir a pressão de novo, 16, 16. Eita, voltei a tomar água, né? E de lá para cá, não parei mais de tomar. E toda vez que eu afiro a pressão, então ela dá ali 12 por 8. Então, no meu caso, eu 10 anos vendo a pressão, né, sempre alta e só controlei com remédio, hoje só com a água magnética, né, passei então a controlá-la. Roberto, fantástico. Roberto, deixa só para nós entendermos. A sua pressão, ela chegou a um pico de 18 por quanto? 18 por 8, por 9, isso. 18 por 9. E hoje, qual é a sua pressão normal no seu dia a dia? 12 por 8. Mas quando você deixa de utilizar a água, como você disse, ela vai a 16, é isso? Ela vai para 15, vai subindo. Eu tenho que, né? Foi o teste que eu fiz, porque eu fiquei assim, não é possível que a água fez isso. E realmente, depois eu voltei a tomar de novo certinho e voltou a controlar. E hoje, 12 por 8. 12 por 8. Você recomenda que as pessoas utilizem essa tecnologia do Silosimol e o Topega Mais? Com certeza. Use. No meu caso aqui, além da pressão, mas houve outras coisas que depois eu posso contar, mas eu ainda estou no tratamento Roberto. Pode contar os outros benefícios que a sua família teve. Queremos ouvir. No meu caso aqui, eu sempre, todo ano, eu tenho um cálculo renal. Sempre sai uma pedra. Todo ano. E no momento aí de estar tomando a água, eu passei a sair várias pedras, né? E hoje estou agora aguardando, né? Como falei, você estou no tratamento de ver se realmente ela vai vir mais pedras, né? Mas no momento saiu as pedras que tinham, estou tomando a água e não apareceu mais. E era constante, né? Por causa das pedras. Agora tem que repetir os exames para então ver como é que está agora nesse momento, né? Já que não veio mais nenhuma dor, nem nada de aparecer as pedras mais uma vez e tomando a água. O som, ativa o som, é isso. Roberto, seu resultado fantástico, não só na pressão, né? Mas também na questão dos cálculos renais, né? Que quem tem cálculos tem dores excruciantes, né? E como você disse, já não tem mais, né? Roberto, muito obrigado, viu? Obrigado. Agora, nós vamos conversar com o Borges, lá de Chapecó. Jaci Borges. Jaci, por favor, conte os benefícios que você e sua família tiveram com o uso da água tratada magneticamente pelo Silosimol. A partir de 2015, eu fiz os exames e eu tinha lá já um problema com a próstata. Estava em 3,4. E aí em 2018, que eu comecei a tomar água, já fiz os exames em 2019, ela já tinha baixado para 2,4. Então já baixou 1. Aí fazendo novamente em 2020, ela baixou para 2,2. Aí em 2021, 24/9/2021, no mesmo laboratório, a mesma clínica que mandou, ela baixou para 2,2. Tá? E nessa questão que você falou do colesterol e do triglicerídeos também, que lá em 2015 o colesterol, o HDL, que era em torno de 48, ele se manteve numa média em 2021 de 60,70. Então ficou dentro do padrão dos maiores de 20 anos. E isso se passou-se 7 anos praticamente e melhorou. O triglicérides também, que antes ele estava em 171, que já estava lá passado, que é o normal para minha idade seria 150, em 24/9/2021, ele voltou para 99.
99. Então, isso, sem contar a minha esposa tinha fibromialgia, não se queixa mais de dor, faz todo o trabalho, que antes, quando atacava a fibromialgia, era 3 a 4 dias de cama, tomava muito remédio, então tudo isso foi eliminado. Fantástico, Borges, fantástico mesmo, né? O Borges, você disse que os seus limites aí do colesterol e do triglicérides está dentro de 20 anos de idade, mas conta para nós qual é a sua idade realmente. Eu acabei de emplacar 65, dia 18, 65 anos. Ainda Fantástico, consigo jogar um vôlei, também ainda jogo um futebol de salão. Hoje o pessoal me colocou no grupo para mim agora quinta-feira correr um futebol de salão com eles, né? E ainda eu consigo canetear bem os dois, tanto o vôlei como fantástico, o futebol de salão. Com 65 anos não tenho dor nenhuma muscular, então estou graças a esta água, primeiramente ao Criador amoroso e esta água maravilhosa, né? Então não tenho mais. Outro problema que eu tinha um vergão sempre na base da cintura, que uma vez eu troquei o carro, achando que fosse por causa dos assentos, e era o dito lactose. Hoje não tenho mais problema. Não exagero no leite. Quando eu comia pizza também no passado, me doía muito os intestinos, hoje já não me dói mais. Então, tudo isso benefícios após começar a consumir a água. Eu comecei a consumir a água em 2018, depois que eu fiz minha franquia. fantástico, Borges. Borges, lógico que você e sua família, sua esposa, teve um resultado fantástico na fibromialgia, né? O que você diria para aquela pessoa que está pela primeira vez escutando essas informações? Olha, Orlando, é que nem uma própria cliente disse para mim essa semana. Borges, o melhor investimento que eu fiz até hoje para toda a minha família. Então tenha. Se tiver condições de comprar um filtro com o combo, maravilhoso. Se não tiver, compra pelo mínimo combo, que vai ter resultado igual tomando a água na medida certa. Vai controlar e vai prevenir as outras doenças para frente. Fantástico, Borges. Bom, pessoal, Borges, muito obrigado, viu? Resultado fantástico. Mostra aí, Borges, para que todos conheçam a tecnologia, né? Se eu compartilhar você, destacar você aqui. Tá aí, pessoal, com a tecnologia na mão. Só um segundinho. Borges, mostra aí para todos, por favor. Aqui os dois, né? Olha O aí. jogo do combo e aqui o que nós temos em casa no filtro, né? Eu tenho um top 4 na minha cozinha. Fantástico, Borges. Fantástico. Borges, muito obrigado. Ficamos muito felizes com o seu resultado, o resultado da sua família, tá? Muito obrigado por compartilhar, ok? Vamos ver aqui, pessoal. Vocês podem levanta a mãozinha aí no seu aplicativo Zoom, que nós vamos ouvir alguns comentários. Agora o Pedro lá de Teresina. O Pedro enfrentou a Covid. Pedro, conte para nós o seu relato, seu resultado. Deixa só, Pedro, agora sim, pode ligar seu som. Ok, boa noite. Prazer estar dando esse depoimento aqui, porque foi uma situação que fez um diferencial muito grande. Primeiramente, essa palestra sobre o coração aí, Orlando, foi muito oportuna, porque a gente passou, vendo esses slides aí, a respeitar muito mais esse amigão que a gente tem aqui dentro do peito, né? Tão forte que ele é, com essas capacidades enormes que nós vimos aí. Muito bem, eu faço uso contínuo da água magnetizada há 9 anos, né? Eu sempre tive boa saúde. Para você ter uma ideia, eu estou com 61 anos completos. A única vez que eu tive que ir para o hospital como paciente foi o ano passado, em maio, porque a Covid foi uma pandemia que pegou todo mundo aqui de surpresa. Nós
sabemos que conhecemos tantas pessoas do nosso círculo íntimo de amizade que foram vítimas dela. Eu, pessoalmente, perdi 51 amigos. Mas eu fui vítima da Covid e fiquei com 85% do pulmão comprometido e 23 dias na UTI, na Santa Casa de Sobral. Muito bem. Eu, claro, pedi muito a Deus nas minhas orações fervorosas para vencer aquela situação que foi muito difícil. Eu senti o efeito da Covid, mas os médicos que me atenderam, eles eram muito solícitos e me davam muitos conselhos. Suporte, dói, o vírus não quer morrer, nós estamos dando medicações vasoativas que vão matar esse vírus. Tinha aquela máscara VNI, que aquela era terrível. Aqui em Fortaleza, em Sobral, chamaram de Elmo, né, também. E aquilo dava uma angústia. Mas eu, junto com outro amigo aqui pertinho de mim, que tem 79 anos e ficou 30 dias entubado, nós dois sobrevivemos à Covid. E eu fiquei me perguntando, até conversamos sobre isso, Orlando, quando você veio aqui em abril, né? Porque eu disse que eu fiz algumas perguntas. Por que eu sobrevivi? Se tantos amigos e parentes meus, primo com 32 anos de idade, pessoas da minha idade para baixo, que foram meus amigos de infância, adolescência, morreram, né? O que eu conversei com você e com a Milton me abriu a mente sobre isso, né? O silocimol, a água magnetizada, ela aumenta em 10% a oxigenação do sangue. E eu não tenho dúvidas, eu afirmo isso aqui com muita veemência e clareza nas minhas informações, que isso foi a diferença entre a vida e a morte. No meu caso, eu sobrevivi. Então, há 9 anos atrás, quando eu conheci o silocimol, eu conheci por causa de uma enfermidade. Eu tinha cálculos renais. O que o Roberto tinha aí, para mim, era fichinha. Eu tinha muitos cálculos renais, muitos mesmo. Tem até uma foto aí que eu já enviei para você mostrando, né? Eu eliminei, em 2 meses, tomando água magnetizada, mais de 400 cálculos renais. Então, veja, e é engraçado que nós estamos aqui nessas lives e a gente sempre vê os depoimentos, porque nós sabemos que naquele memory card que nós temos, né, nós temos centenas de depoimentos. E o que há em comum entre esses depoimentos? A rapidez com que a água magnetizada faz um efeito fantástico no corpo, não é? 40 dias, 60 dias, no máximo 100 dias, problemas que as pessoas já vinham tratando há vários anos, eles são corrigidos. Então, isso não é mero acaso, não é mera coincidência, isso é o efeito real que o silocimol ele proporciona para quem faz uso dele. Então, o que é que nós podemos dizer? Não precisa nem ter fé no produto, basta tomar, porque vai sentir os efeitos maravilhosos que o silocimol tem. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês, porque estou aqui feliz, vivo, falando com vocês. Fui um sobrevivente dessa pandemia, mas o silocimol, a água magnetizada, que eu faço igual ao Nonato, Francisco Nonato, aquele que tinha o problema lá do diabetes, né, lá, que ia cortar o pé dele, eu não largo o meu. Quando eu saio, eu levo a minha garrafinha. Eu estou aqui na live, ela está aqui junto comigo. E aqui dentro de casa, eu tenho 2 filtros, cada um com um combo mega em cada um deles, né? Porque faz muito efeito. É muito bom, faz a diferença na sua saúde. Pedro, muito obrigado, viu? Ficamos muito felizes com o seu resultado, né? Ainda mais que você teve a Covid, né? E nós vimos que as sequelas posteriores, daí a importância, né? De continuar a ingestão regular, constante, da água tratada magneticamente. E só para encerrar, Ronaldo, a sequela é tão importante que quando eu passei o período de recuperação, eu precisei fazer muitos exames, tomografia da cabeça, do pulmão, do abdômen, então, um check-up geral. As médicas do pulmão e da cabeça, elas ficaram impressionadas com que eu não tive sequelas físicas assim. O pulmão ficou completamente limpo, porque geralmente as pessoas saem, mas tem uma sequelazinha que ela vai tratar. Geralmente isso acontece. A única sequela que eu tratei durante algum tempo foi uma perda de memória que teve, mas isso aí os especialistas disseram porque existe
um problema, desconexão neural, quando você fica muito tempo na UTI, né? Mas que o cérebro é maravilhoso, o criador do cérebro é maravilhoso, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Ô Mas Pedro, você ficou quantos dias na UTI? 23 dias. 23 dias. 23 dias eu fiz até um poema lá, depois, né, eu ficava observando da janela os urubus voando no céu e tinha inveja deles, né? Eu fiz um poema, O Maquinista e o Urubu, porque todo dia passava perto do hospital um trem religiosamente às 1h30 da manhã. Aí eu tinha inveja do motorista, que ele estava saudável. Aí eu fiz um poeminha, depois eu mando para quem quiser, interessante sobre isso. Porque quando a gente está numa situação dessa, de saúde, dependendo da ajuda médica, a gente fica muito frágil, né? A gente, às vezes, fica... Eu até sorri disso, mas sorri num ambiente onde todo mundo está sofrendo, parece até um pouco cruel, né? Mas é porque a gente tem que ser forte, tem que reagir. Eu reagi, eu queria viver, mas eu tive esse upgrade na minha vida, que foi a água magnetizada, que fez essa diferença aí. Que maravilha. Pedro, muito obrigado, viu? Ficamos felizes de ouvi-lo mais uma vez, ok? Agora, quem levantou a mão aqui foi o Jorge lá do Ceará, né? Jorge, conte para nós os benefícios que você e sua família tiveram ao utilizar água tratada magneticamente pelo Silocimol. Só um segundinho, Jorge, deixa eu ativar aqui para você o seu áudio. Jorge, levanta sua mão aí, por favor, novamente. Deixa eu te achar no aplicativo. Por favor, pronto. Aí, ó. Só um segundinho, Jorge. Você já vai. Deixa eu só liberar o áudio aqui, pessoal. Só um minutinho. Pronto, Jorge. Pode ativar o seu áudio. Agora deu certo. Boa noite a todos. Aqui eu queria contribuir aí com um comentário aí, né, para ajudar alguém que esteja visitando, né? Quanto mais, melhor. Mas eu estava aqui impressionante com esse depoimento do seu Pedro, foi um guerreiro, né? Então, aqui em casa, a minha família ela foi beneficiada de várias formas com o uso da água magnetizada. Eu, outro dia, fiz até um depoimento, né? Eu tive um pequeno acréscimo, foi descoberto no PSA, sobre da próstata, né? E após o uso da água magnetizada, ela baixou significativamente, tinha chegado até a 1,19. Desculpa, 1,63. Aí, quando eu fiz um exame para saber se tinha Covid, ainda bem que não tinha, aí aproveitei a furada no braço para ver como é que estava meu PSA, caiu para 87. Aí me beneficiei muito, né? Porque eu já vinha sentindo algumas coisas. No meu caso, eu também tinha um problema de bursite, acabou-se. Tinha problema de refluxo, sumiu mais ou menos 90%, esse problema de refluxo, né? Já estava sentindo as dores nas articulações inferiores, joelhos, também fiquei bom. Até para demonstrar a algumas pessoas que eu estou conversando, eu dou uns pulinhos, eu digo, rapaz, não dá mais nada, não. E a live hoje foi sobre o assunto coração. Eu tenho aqui um tio idoso com 95 anos, que tem problema de angina no coração. É um problema muito sensível. O médico chegou a dizer a ele, o senhor nem discuta com ninguém. Se ele se alterar um pouquinho, é perigoso morrer. E até hoje o atributo está vivo, graças à água alcalina magnetizada que a gente dá a ele. Inclusive, tem um médico amigo nosso, clínico geral, que sempre visita ele. Aí veio aqui, escutou ele, botou uns aparelhos. Aí disse, eu vou prescrever aqui para a sua cardiologista diminuir esses medicamentos nesse item aqui, nesse. Citou lá os dois, foi 3 casos. Que eu estou vendo que você melhorou nisso. As minhas irmãs aqui contaram, eu não lembro bem o que é, mas ele teve melhoras. Ele tinha uma panturrilha, essa panturrilha esquerda, inchava muito. Isso era indício de uns erros, né, na circulação dele. Melhorou
100% da panturrilha dele. Tem uma médica que vem aqui fazer fisioterapia nele e diz assim, o próximo ele vai voltar a andar. Já tá, as melhoras são grandes nesse meu tio idoso. Eu tenho uma irmã, todo dia, verificar a pressão dela alta todo dia. Já disse que vai algumas vezes, a pressão dela está em 12/8. Baixou muito. Raramente 13. Por exemplo, outra irmã minha. Aqui em casa, várias pessoas na família grande, né? Outra irmã minha com a diabetes tipo 2. Aí, essa teve Covid agora há pouco tempo, por isso que fui fazer o teste, eu fiz o teste Covid. Aí ela foi lá fizeram o teste da diabetes dela, 120. Quer dizer que até 125 ela é pré-diabética. A diabetes dela tipo 2, já era mais crítica um pouco, já não está mais. Né? Além do mais, tem outra pessoa aqui em casa com problema de osteoporose. Já melhorou mais ou menos 80% a 90%. Graças a Deus, os benefícios aqui são muitos com relação à água alcalina magnetizada. E faz só um ano que a gente tá em uso, né? Que eu passei a usar depois que comprei a franquia. Viu? Pois é, obrigado pela atenção. Recomendo muito a todos fazer um investimento na sua saúde por intermédio do Silocimol e do Top H+. Estava prestando atenção na fala do Jorge, ele contando os vários benefícios que ele teve, né? É impressionante, você não concorda? Toda a família dele foi beneficiada, até um tio idoso. Ele falou de vários problemas, falou de osteoporose, falou de refluxo, falou de familiares com problemas de angina, ele próprio PSA, toda a família realmente beneficiada. Então, o que nós temos e que está diante de vocês é o que eu insisto em chamar de a maravilha do século. E vale muito a pena você e sua família usufruir. Os benefícios serão em todos os aspectos da saúde, né? Nós falamos um pouco do coração, mas vimos que o coração ele vai bombear o sangue com oxigênio, né? Com esse aporte de 10% para as células do corpo, todas elas, né? Jorge, muito obrigado. Vamos só ouvir mais um depoimento. Que levantou a mão aqui foi o Manuel, né? Deixa eu adicionar aqui o Manuel para nós concluirmos. Jorge, obrigado. Manuel, por favor, deixa só ativar aqui seu áudio. Pronto, Manuel, pode ativar seu áudio. Boa noite, Orlando. Nos conte os benefícios que você e sua família estão tendo. Orlando, eu vou te contar que eu ainda não tenho benefício nenhum, que eu sou recente agora, né? Uhum. Já tenho que uns 20 dias que um rapaz lá que eu sou testemunho de Jeová, e tem uns irmãos lá no Espírito Santo, em Vitória. Aí ele mandou um link para mim da Timol. Aí eu passei a observar as reuniões suas e passei a gostar, viu? Olhei, estava observando, passei a entender os pontos de vista da empresa também, né? E veja também que fiquei assim pasmado sobre saber da água, né? Que ela beneficia não é só uma coisa, é vários, é infinita de coisa, eu posso dizer assim, infinita de coisa que melhora. Então eu cheguei, falei com ele, como é que eu posso fazer para mim estar nessa Etimol? Aí ele falou assim, olha, eu vou te apresentar direitinho, você quiser, a gente faz a franquia. Aí eu fiz a minha franquia Ouro. Ontem que eu paguei ontem. Então não chegou 20, ainda, né, Manuel? Já não chegou ainda. Então você não está usando ainda. Não estou usando ainda. Eu mas imagino a sua ansiedade. Estou ansioso. E outra coisa, e por ainda não chegou a ela, eu estou bastante ansioso, fico até contente com isso, né? E vi também a seriedade da empresa, né? É honesto,
é como eu queria, porque é positiva, não é? Quando eu mandei efetuei o pagamento, não demorou, já veio uma menina de lá já conversando, entrando em contato comigo, já assistiu a reunião hoje de manhã, né, de início do nosso trabalho. Aí eu gostei muito e estou gostando. Eu falei, pronto, essa aqui eu vou ficar. Então, Ô, Manuel. e eu peço a Deus que nos abençoe, a todos nós, né? A todos, ao da empresa, todo mundo. E o outro que eu achei vantagem, que essa empresa é hereditária, né? Passa de pai para filho. Então, depende aí. Eu falei assim, então essa é boa. Por quê? Porque é séria. Porque tem muitas outras que trabalham dessa forma e não é hereditária. Se a pessoa parar de trabalhar um ano, está posto para fora. Eu falei, então essa aqui é melhor, porque essa aí já é dono. O cara é dono de si mesmo, o patrão de si mesmo, faz seu horário. Eu falei, pronto, eu vou ficar nela. Não me empata em nada. Eu falei, pronto, é essa que eu vou ficar. E graças a Deus estou aqui. E quero a ajuda de vocês, né? Todos Que está vocês. aguardando chegar seu produto, né, Manuel? Estou aguardando. Produto. Inclusive aí, Pedro, ó, eu gostei muito do depoimento de Pedro. Pedro, ele tirou tanta pedra que dá para fazer uns alicerces de casa, viu? Então eu vi aí o que ele estava mostrando, viu, Pedro? Foram mais de 400, né, Manuel? Rapaz, foi pedra mesmo. Pedro, eu já tive pedra também pouquinho, né? Eu coloquei, saiu a minha porque eu usei um chá, um tipo de um chá, chamava 3-folha-bego. Então, esse expeliu as pedras que tinha no rins. Graças a Deus. Se tiver mais aí, a gente vai sair agora, né? Com a água. Ô, Manuel, eu quero aproveitar aqui a sua colocação. Sim. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, porque o Manuel falou que ele decidiu não só usar o produto, ele decidiu fazer parte do projeto. Então, existem essas duas possibilidades. Você pode ser só um usuário, mas pode ser o nosso parceiro e levar esse projeto a milhares de pessoas. Logicamente, que a pessoa que te fez o convite, ela sabe te explicar com muita propriedade as duas situações. Como você pode ser um usuário e como você pode ser um parceiro desse projeto. Você vai analisar e você vai decidir. A decisão do Manuel foi ser um parceiro. Eu recomendo, é a melhor decisão que você vai tomar. Mas converse com quem te convidou e essa pessoa vai ter o prazer de te explicar as duas situações. Manuel, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui, né? Ansioso para chegar ao seu produto, para você começar a utilizar e usufruir também desses benefícios. Eu tenho certeza que vocês estão aguardando com viva expectativa, com ansiedade. Manuel, muito obrigado por participar aqui. Bom, pessoal, temos algumas pessoas ainda querendo comentar, mas logicamente vai chegando o fim da apresentação. Hoje nós falamos do coração. Eu espero que vocês reflitam um pouco nas funções desse órgão tão importante, tudo que ele representa para a sua saúde, né? Ele é responsável pelo impulsionamento, bombeamento do sangue. O sangue que precisa ter oxigênio depende do coração para que ele vá às várias partes do corpo, né? Nós vimos que só as córneas não recebem aporte de sangue, todas as outras células recebem. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde como um todo, né? Falamos aqui do coração, mas a nossa saúde como um todo. E é isso que nós temos, uma tecnologia que vai beneficiar a sua saúde como um todo. A tecnologia que nós temos, ela é para restabelecer a saúde. Não importa a enfermidade que você tenha, a doença que você tenha, é para recuperar a saúde, restabelecer a saúde. Alguns até perguntam assim, né? Serve para esse problema? Serve para aquele outro? A resposta vai ser sempre a mesma. É para restabelecer a saúde como um todo. Vai colocar o seu corpo no equilíbrio, no processo chamado homeostase. E a partir daí, né? Um sangue alcalino, o seu coração vai bombear. Você viu o aporte de 10% de oxigênio que o estudo científico apontou. Redução do triglicérides, do colesterol, da glicose, aumento da densidade mineral óssea, enfim, redução dos radicais livres, né, que nós não podemos esquecer.
Então, todo o seu organismo vai ser beneficiado. E eu te pergunto, você e sua família já utilizam essa tecnologia? Que doenças você e sua família enfrentam nesse momento? Que doenças você e sua família poderão prevenir com esse projeto, com essa tecnologia? Então, esse é um assunto que ele não deve ficar para depois, para posterior, ele precisa ser de imediato. Poderíamos dizer que é para ontem que todas as pessoas, todas as famílias utilizem essa tecnologia. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço. Semana que vem nós estaremos com os nossos mestres, o Dr. Kleuber, Dr. Dalto. Reflitam em tudo que vocês viram sobre a importância do coração, como ele está relacionado com a sua saúde como um todo. Reflitam nos depoimentos também e vejam que todas essas pessoas voluntariamente vieram aqui dar os relatos dos benefícios que tiveram. E tenho certeza que você, sua família, também será beneficiado. A pessoa que te convidou vai ter o maior prazer de te explicar. E nós vimos aqui a contribuição do Manuel lá de Caravelas, né? Você tem duas situações diante de si, de ser um usuário e de ser um parceiro, tá? Então, e levar à frente esse projeto. A pessoa que te convidou vai te explicar com muita clareza as duas situações para que você decida. Em ambas, você vai ter o produto para utilizar e a sua